Caracteres, do Jean La Bruyère. Existe uma categoria de literatura muito comum no século XVII da literatura francesa, que foi a época do La Bruyère, que, se nós formos mencionar hoje pelos termos que era conhecida, vamos ser mal compreendidos. A categoria dos moralistas franceses do século XVII. Quando se fala em moralismo hoje, a primeira ideia que nós temos é de uma pessoa muito desagradável, pedante, muito empertigada, que olha para as pessoas sempre com censura e que dita regras de comportamento para os outros. Muitas vezes a impressão que a gente tem também é que, além de ser intolerante, ela é hipócrita. Mas, quando se fala nos moralistas franceses do século XVII, não se trata disso. Os moralistas franceses do século XVII eram homens e mulheres de elevada cultura que, através dos seus textos, cartas, diários, ensaios, aforismos, enfim, através de alguma obra escrita, faziam observações muito acuradas, muito pertinentes, de muita perspicácia e ironia muito bem expressa, literariamente falando, sobre as pessoas, sobre os costumes da sociedade, sobre determinadas classes de profissões, sobre classes sociais, sobre as diferenças entre viver no campo e viver na cidade, enfim, sobre os mais variados temas. Caracteres, do Jean de La Bruyère, é uma dessas obras. O La Bruyère é um desses autores, um dos moralistas franceses. Ele nasceu em Paris em 1645 e faleceu em Versalhes em 1696. O seu livro tem variados capítulos dos assuntos mais diversificados que se possa imaginar. Alguns dos títulos: do mérito pessoal, das mulheres, do coração, da sociedade da conversa, dos bens da fortuna, da cidade, da corte, dos grandes, do soberano e da república, dos juízos, da moda, dos espíritos fortes. São alguns dos capítulos. O La Bruyère apresenta o seu livro em forma de aforismos, cada capítulo com alguns desses temas que eu mencionei, vão mostrando as observações do La Bruyère sobre os temas que intitulam cada capítulo, e existe muita coisa aproveitável aqui, muita coisa prazerosa de ler, muita coisa que traz um sorriso aos lábios, mesmo que não seja uma risada, mas com certeza um sorriso. E não é um livro para se ler rápido. Nós temos que nos transportar para aquela época e nos lembrar que no século XVII, na França, estamos falando de pessoas letradas, pessoas de elevada cultura e que viviam para a sociedade. Muitas delas não tinham profissões como nós entendemos hoje. Então, os seus textos não são para serem lidos de uma forma apressada, uma forma veloz, uma forma corrida. Os seus aforismos são para serem lidos, debatidos, meditados, pensados. No capítulo em que La Bruyère recolhe as suas reflexões sobre o tema do coração, nós vamos encontrar, por exemplo, o seguinte:
há na amizade pura, um perfume que aqueles que são medíocres não podem respirar. Ou seja, para o La Bruyère, a amizade verdadeira, aquilo que ele chama de amizade pura, não pode acontecer entre pessoas de baixo espírito, pessoas mesquinhas, pessoas de pouco valor social, pouco valor moral, enfim, os medíocres. Para ele não existe verdadeira amizade nessa categoria de pessoas. Ele ainda diz: a amizade pode subsistir entre pessoas de sexos diferentes, livre de toda grosseria. Entretanto, uma mulher vê sempre um homem como um homem, e reciprocamente, um homem vê sempre uma mulher como uma mulher. Essa ligação não é paixão nem amizade. Cria uma classe à parte. O tempo, que fortalece as amizades, enfraquece o amor. É mais fácil encontrar um amor exaltado que uma perfeita amizade. O amor e a amizade se excluem mutuamente. Aquele que teve a experiência de um grande amor negligencia a amizade. E aquele que se desilude com a amizade ainda não teve a experiência do amor. Esse aqui ele é radical. É diferente de teorias que nós defendemos hoje. O amor começa pelo amor. Da verdadeira amizade só se poderá passar a um fraco amor. E assim por diante. Eu recomendo a leitura de Caracteres do La Bruyère. Se você quiser passar um tempo lendo um texto muito bem escrito, com as palavras muito bem escolhidas, com uma linguagem elevada, desde que você procure se transportar em espírito para aquela época em que essa obra deliciosa foi escrita, eu acho que o leitor tem muito a aproveitar, muito com que se deliciar. São textos para você ler, para você refletir e apreciar pela pura qualidade dessa literatura. Um moralista francês, com o sentido que eu dei, do século XVII.